Neste Bitalk vamos falar com o Diego Borgo, co-founder da Borgo Labs. Vamos explorar o mundo das grandes marcas, como é que elas fazem marketing e utilizam a tecnologia para alavancar as suas vendas e os seus propósitos. Fica com o melhor momento. Então essa parte é muito complexa e Que estraga muita coisa. é a parte mais cansativa, né? É a parte mais cansativa de trabalhar nessas empresas e com essas empresas, porque é onde a inovação morre, né? E pessoas que são disruptivas ou inovadoras não têm paciência para esse tipo de coisa. Tu tens sentido que ao longo dos anos, já trabalhas nisto há muito tempo, esse ponto específico das políticas internas das empresas maiores, corporates, tem-se ficado pior ou melhor? Eu correria o risco de dizer que deve ter ficado pior. O que eu tenho curiosidade é, tu já trabalhaste com grandes marcas, tipo Porsche, L'Oreal, Adidas, não é? Mas também trabalhas muito com startups, não é? E uma das coisas, um dos pilares fundamentais de qualquer empresa é vendas, não é? E para vender nós utilizamos marketing. Portanto, é uma área onde tu tens trabalhado muito no marketing. A minha curiosidade é, quão diferente é trabalhar marketing numa startup e trabalhar marketing em marcas como a Adidas, como a Gucci? Como é que é a tua experiência? O que é que te dá mais gozo? Depende dos ângulos que você olha para isso, né? Então, o que eu acho mais interessante, pelo meu caráter e pela forma com que eu gosto de trabalhar, é o da startup. Porque ali você tem o faz tudo, você tem os 5 minutos, vamos testar isso aqui, coloca um A/B test lá, testa e vai, e bora, e não funcionou, amanhã a gente resolve, não sei o quê. Então você tem essa dinâmica muito maior, sem sombra de dúvidas, o que faz com que a inovação seja muito mais rápida, o teste da inovação, o pivot ali, potencial seja muito rápido, mas o impacto é muito menor. Exato. Então essa é a coisa interessante das marcas grandes, né? Você faz uma campanha que dá certo. Por exemplo, eu fiz uma campanha quando eu tava na Adidas Web 2 para os Dias dos Namorados, e a gente criou um conceito muito interessante, assim, Love Unites, Love for Everyone. Então a gente meio que usou pessoas de raças diferentes, de escolhas sexuais diferentes e tudo mais dentro dessa campanha, e isso há 2 anos atrás, o que não era tão comum como já está se tornando, né? E a gente vendeu 17 milhões de euros durante aquela campanha com produtos que, teoricamente, deveriam ter sido só pra tá on sale, né? Só tá como oferta. Mas a gente decidiu fazer uma campanha com full price pra tentar criar um conceito ao redor daqueles produtos que seriam queimados. E o conceito foi muito bem visto e teve uma atenção muito grande. E aí você tem um impacto muito maior aí, nesse caso financeiro, mas também de uma forma de mensagem, de uma forma de inclusão, de uma forma de começar a puxar novas formas com que a sociedade em si tá enxergando grandes marcas, ou a sociedade se comunica, ou vira um ponto de discussão social, né? Mas nesse caso, o projeto especificamente tinha um impacto social. Mas as marcas grandes também querem vender, não é? Claro, Sobretudo querem ver. claro. Exato. claro. Não, eu estou a dizer, também querem vender como as startups, né? Mas a forma de tu pensares num marketing ou no outro é muito diferente, né? Imagino quando tu te sentas com a tua equipa, estão a fazer um brainstorming para uma L'Oreal, para uma Gucci, por exemplo, né? Pá, existe um processo completamente diferente. Em que é que se assenta esse processo? Ou seja, quais são os pressupostos com que vocês partem para pensar sobre uma campanha específica para uma Gucci? A forma com que eu trabalho, principalmente nesse mundo de Web3 e metaverso e essas tecnologias mais inovadoras. Mas também já trabalhaste muito na parte chamada Web 2, né? Que é a parte Muito. pré-blockchain, Se você quer metaverso, voltar no NFTs. pré-blockchain, Não, a porque gente vai na época dos dinossauros. Eu queria encontrar o fio condutor, Claro. independentemente de ser Web 2 ou Web 3, não é? Boa. Eu comecei a trabalhar com marcas quando eu tinha 16 anos de idade. Então, a primeira agência que eu entrei e trabalhei, meu primeiro trabalho, foi numa agência que atendia Samsung, atendia Warner Bros, atendia a Red Bull também. Então, desde lá, desde os 16, hoje eu tô com 34, já moro nesse mundo, né? Mas só pra entrar no ponto específico que você tá perguntando, eu acho que, assim, a forma com que tudo tem que começar, do meu ponto de vista, é sempre relacionado com brand strategy, né? Ou seja, quais são os pilares que a marca está construindo em relação à brand strategy, qual é a estratégia de longo prazo que essa marca está vendo na parte de branding, na parte de marca mesmo,
e quais são os pilares principais que eles têm hoje já definidos e já estruturados para esse plano de 5, 10, 15, 20 anos, e como essa campanha, ou como esse projeto, ou como essa nova tecnologia, ou como essa ativação, independentemente do que seja, consegue fomentar ou consegue tá conectado com esses pilares. Então, para mim, a primeira coisa que eu sempre faço quando eu começo a trabalhar com um cliente novo, especialmente nesse mundo de Fortune 500 ou das marcas grandes, eu peço um debrief de 1, 2, 3 horas, o tempo que seja, da pessoa responsável pela parte de branding, de brand strategy. Porque é ali que você começa a entender onde a marca tá indo e como a marca quer se posicionar e quais são os objetivos maiores. Isso de uma forma de marca. E aí, se você volta para a questão financeira, para a questão estratégica, se você conseguir atrelar uma estratégia que você está fazendo, que é muito menor, obviamente, do que uma brand strategy, mas se você conseguir conectar uma com a outra, é ali que você vai conseguir mais recursos, é ali que você vai conseguir ou pessoas ou dinheiro para que você consiga fazer as coisas que você quer. Porque se você coloca ali no canto e ninguém tá falando sobre aquilo e você tem que lutar por recursos dentro de uma organização desse tamanho, vai ser muito mais difícil. Mas eu deduzo a tua resposta que, efetivamente, uma marca já estabelecida tem muito claro para ela qual é a sua estratégia, qual é o seu posicionamento. Portanto, quando falas com um cliente desses, eles sabem exatamente o que é que querem, não é? Onde querem chegar, Onde não é? querem chegar, Sim, acho que é epá, uma não diferenciação tem a boa. resposta da criatividade e da campanha em si, porque senão não recorriam sequer a ti ou a outro Exato. profissional qualquer. Uhum. Pronto, mas eles têm o posicionamento claro, têm os objetivos definidos, e, portanto, depois querem uma resposta de como é que chegam a uma parte desses objetivos, ou teremos uma posição determinada, não é? No caso de uma startup, está tudo em branco, Uhum. não é? Portanto, está tudo em branco, deixa-te maior margem de criatividade, se cá ganhas muito menos com uma startup, como é evidente, não é? Mas dá-te maior margem de criatividade e experimentação, que se calhar depois também te permite utilizar a experiência que tens com uma marca de startup para poder aplicar uma marca já estabelecida, não é? Pelo menos algumas soluções, eu penso que depois é todo um processo de aprendizagem que te permite, no fundo, fazer mais experimentação nas startups e depois aplicar isso também ao nível de marcas globais, certo? Sempre há menos a perder, né? O risco é menor numa startup. Chegas a uma Adidas e dizes vamos fazer esta loucura. Não, e a abertura é muito maior, não tem nada a ver, não é? Portanto, o risco é menor e a abertura é muito maior. A necessidade de resultados também é mais baixa. Convenceres os quadros de uma marca estabelecida a fazer uma coisa que eles tenham alguma dificuldade em perceber o resultado e o impacto, possa ter algum risco de impacto, eles não vão aceitar, não é? Tem 2 pontos principais que você falou aí que é extremamente importante. O primeiro é o risco que você tem com uma startup, com que você tem com uma Fortune 500, né? Então, você vê aí, falando de marketing, branding ainda, né? Por exemplo, o caso da Budweiser agora, que acabou de acontecer. É um risco gigantesco, né? De imagem, um risco de market share, um risco Podes de só explicar o que aconteceu shareholders. para quem não está ao corrente? Sim, foi a questão que a Budweiser, como que eu posso colocar isso? Utilizou uma pessoa como uma campanha de marketing deles, que é um transsexual, né? Que é um tema que tá agora muito forte. E a forma como foi feito não foi bem recebido pelos consumidores, né? Então você toma um risco muito grande de imagem quando você quer inovar, ou quando você quer meio que puxar fronteiras ali no marketing, né? Que a gente tá falando, por exemplo, antes daquela campanha do Dia das Namoradas da Adidas de inclusão de gêneros ou de opções sexuais, né? Então, esse risco é muito maior com uma empresa muito mais grande, porque a plataforma que elas têm é muito maior, né? A O audiência. reach é muito maior, As o orelhas, alcance é muito os maior. ouvidos que estão a ouvir ou os olhos que estão a ver são muito mais gente. Muito. E aí você tem, obviamente, diferentes percepções das pessoas que estão recebendo aquela mensagem, que opinam de forma diferente. Você acaba criando, muitas vezes, aquela tormenta, né? Principalmente hoje com redes sociais, que todo mundo fala o que quer, a hora que quer, rapidinho, e é muito fácil daquilo viralizar, dependendo do ponto de vista ou do reach que a pessoa tenha. Então, acho que assim, de risco, essa parte é muito clara, né? De imagem. O que para uma startup era excelente, não é? Para uma startup é excelente. É aquele, falem bem ou falem de mal, mas falem de mim, né? Yeah, Qualquer publicidade é boa publicidade. Exatamente, exatamente. Mas o risco que você tem dentro dali é que para uma startup quebrar é muito mais fácil, né? Principalmente por questões financeiras. Então, se você tem um problema de PR muito grande
ninguém, sei lá, por 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses não consome mais o seu produto, a chance de você quebrar é muito maior do que uma empresa que faz 25 bilhões de euros em receita por ano, né? Então, na questão de risco, acho que esse é o contraste. Agora, do outro lado, na questão de política, né? A gente chama no Brasil de Mas aí, politicagem. aí tu estarias a dizer precisamente o contrário daquilo que estás a dizer, que é o risco para uma startup seria muito maior do que para uma grande marca. O risco é grande para as duas, Só né? que o risco para a grande é reputacional. Sim, Ou seja, a primeira corre o risco, uma startup corre o risco de sobrevivência, se algo correr mal a esse nível, não é? Uma grande marca tem um risco reputacional gigante. sim, Custa muito mais dinheiro. sim. Não é, Long term não também, é né? fatal, mas custa muito dinheiro. Total. Até porque baralha o posicionamento da marca, não é? É, exatamente, exatamente. E é uma coisa muito difícil de reverter, né? Pois. Muito difícil. Então eu acho que essa é uma parte principal. E aí do outro lado, é o que a gente chama no Brasil de politicagem, né? Que são aquelas barreiras estruturais de cargos e poder que você tem dentro de empresas gigantes que você não tem na startup. Na startup você deve ter, tem o cara ali, o co-founder, o founder, tem 4, 5, 6, 7. Hoje, obviamente, startup não são mais aquelas empresas de garagem, né? Como eram 10 anos atrás. Hoje você tem startups já muito grandes e que tem uma infraestrutura muito grande também, mas muito menor do que empresas como essas que a gente tá falando, que tem 70, 80, 100, 200 mil empregados no mundo inteiro e estão em quase todos os países. Sim, E aí você na tem um startup nível tu estás hierárquico muito grande, né? aí na startup estás a falar com o founder, Sim, não é? Na grande marca estás a falar provavelmente com o gestor de produto. sim, Sim. E estás a falar que também tens uma data de estratos, né? Qualquer pessoa que trabalha em corporate sabe, né? Tens uma data de estratos que para Sim, chegares a algum sítio tens de conseguir convencer determinadas sim, mas pessoas para mas ele conseguires não tem que budget. convencer. Quem depois o gestor de produto é que vai convencer, não é? Ou seja, Não é bem, não é? Da forma como tu posicionas também vai dizer se o gestor de produto tem armas para conseguir ir buscar pois. budget para aquilo que vocês estão a pensar, né? Ou para a sim. campanha que vocês estão a pensar. E muitas vezes também tem a questão do ownership, né? De Uhum. quem quer aparecer falando que fez. Então, essa é uma ideia muito boa. Eu vou dar o budget, mas eu vou liderar o projeto. Ou eu vou liderar o projeto de uma forma que as outras pessoas pensem que eu tô liderando o projeto. Sim, se ultrapassas a Você tua faz o área, trabalho, mas a hora que for pra falar numa conferência, que a hora que for pra falar com uma entrevista, a hora que for pra dar um keynote dentro da empresa falando sobre a atividade, quem fez fui eu. Então, essa parte é muito complexa e que estraga muita coisa. é a parte mais cansativa, né? É a parte mais cansativa de trabalhar nessas empresas e com essas empresas, porque é onde a inovação morre, né? E pessoas que são disruptivas ou inovadoras não têm paciência pra esse tipo de coisa. Tu tens sentido que ao longo dos anos, já trabalhas nisto há muito tempo, esse ponto específico das políticas internas das empresas mais maiores, corporates, tem-se ficado pior ou melhor? Eu correria o risco de dizer que deve ter ficado pior. É difícil de falar. Eu tenho muito menos. Eu tenho muito menos paciência pra esse tipo de coisa, né? Então, obviamente, Sim, mas eu fui como. Eu entrei nesse mundo de consultoria e advisory porque eu não conseguiria ser full-time dentro dessas empresas por conta disso. Então, foi uma coisa que me expeliu de ser alguém que participasse desse sistema. Mas das experiências com as marcas que eu tive, sempre que eu entrei nesse mundo, isso sempre existiu, entendeu? Então, é difícil pra mim mensurar quão pior ou quão melhor acabou A ficando. questão é mesmo se tu respondesses que está igual, significa que está pior. Porque o Diego que Boa. estava no início e Boa. que há agora, tu tens uma credibilidade completamente diferente hoje em dia, não é? E portanto, foste ganhando essa credibilidade. E portanto, se tu sentisses igual, é porque provavelmente está pior. Simplesmente tu cresceste. Boa. Tu não consegues avaliar o mesmo Diego de há 10 anos. Pois eu acho que é para difícil agora. avaliar, até porque está sempre a lidar com marcas diferentes, portanto, não tem um termo de comparação, não tem o mesmo universo de comparação, não é? Sim. Agora, acho que objetivamente nós podemos julgar que de facto todo o mundo de corporate passou a estar muito mais dependente de outro tipo de regras, como por exemplo toda a parte de compliance, não é? Que complica muito mais as coisas e responsabiliza muito mais. Portanto, e logo acaba por ser um colete de forças maior do que existia antigamente. E a parte de recursos humanos, né? Hoje eu acredito que o empregado de uma empresa dessas tem muito mais direitos ou tem ali uma voz muito maior do que 20, 30 anos atrás, né? Então você tem hoje muita gente que o que eles falarem, ou as reclamações que eles fizerem,
pelo que eu vi, pelos mundos que estive dentro dessas empresas, são atendidas, né? Então, muitas vezes as pessoas conseguem ou mudar de área, ou ir para algum outro lugar, ou fazer com que pelo menos parte daquela política acabe se tornando um pouco mais enxuta. Então, eu acho que o potencial de transformação hoje é maior porque tem-se, como você estava falando no começo, essa parte de você tem uma estrutura maior hoje dentro dessas empresas, né? Mas atenção, que também temos aqui uma questão que quando falaste em recursos humanos, pensei que ias referir isso, é que hoje em dia essas marcas e no fundo, o mundo corporate não tem a mesma capacidade de atração de talento que tinha antes. De fato, de fato. Portanto, ou seja, hoje existe muito mais competição pelo talento, pelo melhor talento, não é? Que foge para projetos que acham que são muito mais inovadores, que permitem mais liberdade de ação, etc. Por Estou a falar exemplo, de consultoria. startups, consultoria, etc. Ou seja, o mundo dos serviços cresceu necessariamente, não é? Portanto, serviços independentes e por aí fora. E que leva a que cada vez mais pessoas com grande talento que normalmente iriam tentar entrar numa empresa grande, não é? Estabelecida, hoje procuram outras alternativas, não é? A continuar assim, pode mexer bastante com o mercado de trabalho e com a configuração da própria sociedade. Ou seja, se tu tiveres cada vez mais gente com talento, com saber, que está nos seus próprios negócios ou que está simplesmente a empregar-se como profissional livre, não é? Ou que tem pequenas empresas de serviços e por aí fora, tu começas a ter uma pulverização de capacidade que vai mexer com a própria estrutura das grandes empresas. Portanto, que eles vão ter que recorrer a esses recursos que estão de fora e não estão de valer-se dos próprios recursos internos. Portanto, nós podemos ter aí uma mudança estrutural em termos da forma de fazer negócio, que eu acho que pode ser muito interessante. Com toda certeza. E eu acredito que, dependendo de como você quer olhar para isso, mas eu acredito que vai acelerar ou piorar, né? Dependendo da forma que você vê isso, muito mais, muito mais, muito mais. E os motivos são muito simples do porquê, né? Desculpa, vai piorar o quê? Piorar para as empresas conseguirem atrair talentos. Com toda certeza. Porque os motivos são muito simples. Se você olhar macro, né? Os avanços tecnológicos que ocorreram nesses últimos, vamos falar, 5 anos, né? Agora com a inteligência artificial, Bom, não dá nem para ainda mensurar o tamanho do impacto que isso vai gerar nessa parte de talentos ou nessa parte de você poder construir um negócio de uma pessoa só e fazer 2, 3, 4, 5, 6 vezes o que você ganharia como um empregado fixo, né, anualmente. Não dá nem para mensurar o tamanho do estrago de forma muito positiva que isso vai causar nesse mundo de o que se chama aí de solopreneur, né, a pessoa que trabalha sozinha. Eu acho que isso é um ponto. E a inteligência artificial é uma tecnologia, né? Tem muitas outras que a gente poderia explorar. Acho que esse é um ponto muito interessante. O segundo é a forma com que a globalização tem afetado de forma positiva, né? As pessoas ficando mais e mais próximas, né? Então, essas barreiras de, para você conseguir ser uma pessoa que cria um impacto em moda, você precisa estar em Paris. Se você quiser construir uma startup, você precisa estar em São Francisco. Se você quiser construir alguma coisa no sistema financeiro, você tem que estar em Nova York. Tá quase acabando isso, né? Principalmente depois do corona, isso mudou de uma forma drástica. O que faz com que as pessoas consigam trabalhar mais próximas ou remotas. Eu tenho clientes em quase todos os continentes hoje, né? Eu só não tenho clientes na África ainda. Nós, efetivamente, estamos a viver um período que tem aqui uma contradição interessante e que temos que estar atentos. A globalização económica parece estar a ser desmontada completamente. Ou seja, o facto de haver cada vez maior necessidade dos Estados protegerem os seus mercados, não é? E tentarem atrair produção interna, diremos assim, está a levar a que a globalização está a perder ar, não é? É um balão que está a perder ar. Sim. é verdade que a globalização está a perder ar, mas nós no Bitalk não estamos, e tudo graças a ti, aos teus likes, os teus comments e os teus shares. Portanto, dá-nos mais um. E, no entanto, na sequência do Covid, na sequência da própria globalização inicialmente, mas agora muito com o Covid, muito com a tecnologia, o que está a acontecer é uma nova globalização de talento. Nós
estamos a assistir a um período em que o traço principal da globalização é precisamente a descentralização do talento, a capacidade de prestar serviços à distância, seja por onde for, não é? E isso vai contribuir exatamente para o processo que nós estamos a falar, não é? Que é a dissipação cada vez maior do talento por vários prestadores, não é? Portanto, ou seja, já os processos de concentração numa organização de todo o talento que é necessário para ela funcionar, pá, cada vez fazem menos sentido, não é? Exatamente. Primeiro deixava de fazer sentido e começaram a pensar em modelos de outsourcing, aqui há umas décadas atrás, não é? Hoje em dia é subcontratação, pura e dura. E com novas ferramentas que estão a aparecer, não é? Quer em termos de blockchain, quer em termos de inteligência artificial, etc. Eu acho que esse processo vai acelerar ainda mais. Porque qualquer profissional que esteja no Bangladesh, não é? Vai conseguir prestar serviços para Paris ou para Nova Iorque com maior capacidade e mais confiança, porque vai recorrer a novas ferramentas que o vão ajudar a ter um serviço mais interessante para quem o contrata, não é? Portanto, e acho que isso... Qual é o impacto no marketing disso tudo? É gigante, não só no marketing, né? Mas focando no marketing, é gigantesco, sem sombra de dúvida. E é uma das coisas que me deixa extremamente... É gigante por quê? Tem dois fatores muito interessantes que vão acontecer aqui dentro. Um é... a gente vai ter que começar a repensar a forma que a gente paga as pessoas baseado onde elas vivem, onde elas estão. Então você falou, por exemplo, Bangladesh, né? Eu sei, tem, sei lá, 200 países no mundo, a gente pegou um porque é o primeiro que vem na cabeça. Se você parar pra pensar quanto você pagaria pra uma pessoa de Bangladesh comparado com quanto você pagaria pra uma pessoa morando nos Estados Unidos, já bate na sua cabeça que você pagaria muito mais pro americano. Por imagem, mas Certo. sem nem ver o trabalho, né? Então, com essa globalização e com essa forma de as pessoas conseguirem oferecerem serviços com a mesma ou até melhor qualidade, independentemente de onde elas sejam, de onde elas nasceram, qual a cultura, qual país. Isso vai ser uma coisa que a gente vai ter que começar a se acostumar mais e mais Mas tens com. outra face da moeda. É que esse tipo de Bangladesh, ele tem a certeza que vai receber muito mais, ou seja, ele recebendo muito menos do que o tipo dos Estados Unidos, ele mesmo assim vai receber muito mais que os seus pares no Bangladesh. Com trabalhar toda para fora. certeza. Com trabalhar toda para fora. certeza. E era exatamente onde eu queria chegar. Porque aí, com isso, o que a gente consegue começar a fazer, o que antes dessas tecnologias não era possível, é como aquele cara de Bangladesh agora, ele podendo trazer capital estrangeiro para o país dele, como que isso vai impactar a economia local? Como que você começa a estruturar países ao redor dessas novas entradas de capital estrangeiro agora, que não é só mais turismo, né? Que antes a entrada de capital estrangeiro era só turismo. E agora, através de talentos locais, como que você consegue, um, incentivar, e como, dois, você consegue estruturar para que aquilo impacte de forma positiva na economia local. E isso que eu acho muito interessante, e é isso que eu tava falando nessa questão do impacto gigantesco. Mas marketing é um negócio que você consegue aprender online, principalmente no mundo de hoje, né? Você consegue aprender, você consegue fazer, você consegue testar, você consegue ler, você tem acesso à informação de graça. Antes, obviamente, né? Você tinha o YouTube e tudo mais, agora você tem ChatGPT, Bard e tudo mais, que você escreve uma pergunta, brrr, monta pra mim um business plan pra uma empresa assim, brrr, faz o SEO pra uma empresa que faz isso, isso e aquilo. Brrr. Então você consegue tirar a barreira das ferramentas ou do conhecimento que antes existiam, eu acho que conhecimento é a palavra principal, né? Pra você saber algumas coisas, você precisava estar do lado de alguém, você precisava estar nas melhores universidades, você precisava estar nos melhores networkings, né? E agora não. Então isso tá mudando. Então essas pessoas que têm acesso à internet, ponto, porque o Bard, por exemplo, é de graça, né, do Google, você só precisa ter acesso à internet. Vão começar a ter acesso a esse Isso tipo é de a forma informação. de fazer marketing, né? Sim, a forma de fazer o marketing, sim. Não sim. tanto o impacto, ou seja, Podemos ver dos dois lados. do outro lado qual é o impacto. O impacto do outro lado também é gigante, né? Então e o porquê. Uma das coisas que eu tenho pensado muito, principalmente que eu tô muito, muito fundo nesse mundo de blockchain, é como que as marcas vão se proteger de conteúdo fake, né? Ou seja, a gente viu, por exemplo, quando o Elon Musk comprou o Twitter e fez algumas trocas já no começo, por exemplo, com o Verified lá que você tinha, né? Aquele Tens que símbolo. comprar um badge, pagar Você tinha que comprar um mensalmente para badge ter e o tudo badge. mais.
muitas pessoas tiraram vantagem e colocaram lá, eu sou a Budweiser, e começaram a escrever barbaridades fingindo que era uma Budweiser, né? Ou que era McDonald's, ou que era Coca-Cola. Então, esse conteúdo fake acabou gerando, momentaneamente, um risco de marca muito grande. Agora, coloca combustível de foguete nessa brincadeira aí e vai ser o que o Generative AI vai fazer, né? Estás a falar, a inteligência artificial consegue emular até a cara de pessoas, né? Até consegue colocar o Elon Musk a dizer qualquer coisa que ele Imagina nunca uma disse. marca. Exatamente. Imagina uma marca. Imagina se fazer um comercial do McDonald's falando um absurdo e aquilo começa a cair nos grupos de WhatsApp da família, né? Olha o que o McDonald's fez, não sei o quê, telegrams e tudo. E a distribuição de pessoas que não conseguem verificar se foi McDonald's ou se não foi. Eu acho que o risco, a gente vai começar a falar do risco e depois da oportunidade, o risco para as marcas vai se tornar muito grande nesse Estás a sentido. ver? E tá fora do controle. Muitas vezes fala-se quais são as novas profissões, etc. Aqui tens uma nova profissão que vai ser de os caçadores de fakes, não é? Uhum. O problema é que a tecnologia chega a tal nível que uma pessoa não consegue. Tá bem, mas a pessoa também Você vai precisar de ter outra tecnologia para verificar que aquela tecnologia está criando alguma coisa que é fake ou que não é fake, né? E aí que ferramentas. a gente poderia ir no rabbit hole de blockchain, mas eu vou manter a conversa ainda nesse momento que a gente ficar tá. ainda no Web 2, né? Exato. E a oportunidade do outro lado, né? Que a gente falou de risco. Esse é um exemplo, tem outras coisas que a gente poderia, obviamente, ficar falando aqui o dia inteiro. Mas as oportunidades que você vai criar, e eu acho que se eu pudesse colocar um keyword, assim, dentro desse mundo de inteligência artificial, eu acho que é a questão da performance, né? De você conseguir fazer tudo mais rápido, mais fácil, com Superpoderes, né? superpoderes. É mais rápido, é mais fácil, com custos muito menores, com resultados, obviamente que ainda não, mas vai ficar melhor com o tempo. Isso é o que a gente imagina, com resultados melhores. Então estala o dedo, você tem basicamente o que você precisa num nível estrutural muito grande, né? Para uma campanha, para um go-to-market strategy, para uma nova campanha de branding ou para uma nova estratégia. Você não começa mais com a folha branca. Isso que eu acho incrível, né? Você não começa ali, você senta na frente do Word, olha pro Word e fala: o que a gente vai fazer agora? Isso, você não precisa mais fazer isso. Abres o chat GPT e começas a fazer perguntas. É isso. E esse, pra mim, é a coisa mais fascinante que muitas pessoas ainda não necessariamente entenderam, né? Porque muitas pessoas estão pensando, a realidade, inteligência artificial. Eu sempre falo artificial intelligence em inglês, então eu tenho que fazer o contrário para falar em português. Mas ela vai roubar o nosso trabalho. Ninguém mais vai ter trabalho. Os trabalhos vão acabar. Uma parte dos trabalhos vão acabar como qualquer outra tecnologia fez com que isso acabasse, né? Quando o motor de vapor, né? O steam engine apareceu, foi a mesma coisa, né? Muitos trabalhos mudaram, outros acabaram. Mas se você souber como utilizar isso como um superpoder para fazer com que o seu trabalho fique ainda melhor e você consiga escalabilidade através disso para ter mais resultados com o que você não teria antes, porque você tinha que fazer muita coisa manualmente, ou começar naquela folha em branco, aí os limites começam a ficar muito maiores, entendeu? Uhum. Eu acho que isso que é super interessante. O problema, pelo menos hoje em dia, o problema que as pessoas tendem a cair é que acharem que o ChatGPT ou qualquer outra LLM, né, Large Language Models, o output que eles dão são outputs, é a média daquilo que existe, né? Uhum. E portanto, se tu fazes simplesmente, vais-te apoiar simplesmente na informação que essas AIs te dão, passas a ser mediano, né? E é aí que entra o humano, né? Não é simplesmente dizer, olha, faz. Ele vai fazer a média de tudo o que se faz, né? Portanto, tu precisas, é o que tu dizes, ele ajuda-te a tirar a folha em branco, mas a seguir tu tens de colocar a tua magia em cima daquilo, porque senão é mais do mesmo. Exatamente. E isso, por exemplo, numa parte de arte vai ficar incrível também, né? Porque sim, hoje você consegue no Midjourney ali, colocar alguns prompts, você sai um pedaço de arte fantástico, mas o talento vai ser na curadoria também, né? De você falar, aquela pessoa olha para o mundo dessa forma e ela tá expressando os sentimentos dele ou dela, ou expressando as formas com que ele vê o mundo dessa forma. E ele começou a fazer essa curadoria dessas peças, por exemplo. E aí que vai entrar a questão mais interessante, né? Porque se no final das contas a gente só utilizar máquinas para fazer tudo ao nosso redor, por que a gente existe? Para curtir a vida?
Eu acho que há outro elemento interessante, e aí podemos entrar já um bocadinho mais no que diz respeito à blockchain, que é a tecnologia blockchain vem permitir não só a maior rastreabilidade em termos das relações que estamos a falar, de profissionais, empresas, interprofissionais, etc., como também vem dar suporte e confiança a essa relação. Ou seja, há um conjunto de regras que podem naturalmente ficar definidas com smart contracts, etc., não é? Que permite que as relações sejam mais credíveis do ponto de vista de redução de risco. Ou seja, redução de risco de não prestar o serviço, redução de risco de não receber pelo serviço prestado. O risco contratual, digamos assim. Exatamente, ou seja, baixa-se os riscos contratuais, consegue-se alinhar objetivos, não é? De outra forma, consegue-se condicionar determinado tipo de transação a um resultado inicial que é necessário estabelecer, e isso vem facilitar o estabelecimento de relações mesmo entre pessoas que não se conhecem. Porque uma coisa é tu contratares alguém, um prestador de serviços ou um profissional que tu conheces e sabes o resultado que vem de lá, não é? E tens confiança que as coisas vão acontecer. Outra coisa é tu contratares alguém que desconheces em absoluto, tens algumas informações ou tens um portfólio, ou seja o que for, mas não tens garantia do resultado. E tu podes assegurar essa garantia utilizando o blockchain, não é? Portanto, ou seja, o blockchain vem aqui como ferramenta, não estou a falar na parte especulativa dos NFTs Exato. e das criptos e nada disso, estou a falar em termos de ferramenta, como ferramenta, vem introduzir um conjunto, uma nova realidade que vai facilitar a globalização de talento que nós estamos a falar. 100%. Acho que, já que a gente começou já a entrar mais no mundo de Web3, o ponto que você fez é incrível e eu acho que pode ser até pra gente virar página. Eu sempre falo que blockchain não é igual criptomoedas, né? Porque todo mundo tem, assim, muita gente, né? Principalmente quando a gente fala com pessoas que não estão nessa Que nessa foi indústria. o use case. É um use case de muitos outros. NFTs, um use case. Os NFTs dos macacos é um use case do que os NFTs conseguem fazer, né? Então não dá pra colocar uma tecnologia que tem uma gama vasta de use case dentro de uma caixinha, né? Então é super importante ter essa forma de olhar pra isso, pra tecnologias em gerais, né? Porque é, o impacto que vai ter na questão de trabalho ou na confiança, que foi o ponto principal, eu acho que foi o que trouxe a gente onde a gente tá hoje com a internet. O que aconteceu com a internet no começo era você ia numa loja para comprar um produto físico, um sapato, porque você confia que ali tem a máquina, você confia o vendedor, você pega o produto na mão, você leva para casa. Então, aquela troca de valores é muito clara. E a partir do momento que a gente começou a ficar online, a gente ficou com essa questão do tipo, dá para confiar? Eu lembro até meus pais falando: não vou colocar meu cartão de crédito nesse site porque eu não sei o que vão fazer com isso. Não tinha essa camada de confiança, né? Você passa o cartão, o produto vai chegar. Se não chegar, dá para devolver. E todas essas coisas. E a gente conseguiu construir mais e mais e mais essa confiança nos últimos aí 25 anos de internet, mais ou menos, que estão dentro desse mundo. E essa confiança fez com que, confiança na pessoa que você não conhece, ou na empresa que você não conhece, fez com que a gente consiga chegar numa escalabilidade que a gente está hoje de mercado, ou de negócios, ou de serviços, né? Você tá sentado em casa, preciso comprar alguma coisa. Você vai na Amazon ali rapidinho, compra. Se não funcionar, chega hoje, amanhã você já colocou no correio de novo, já voltou. E a blockchain vem para trazer isso de uma escala ainda maior, né? E isso que é interessante, porque se até agora, com com middleman, né, com uma pessoa no meio, que a forma que nós construímos confiança na internet foi colocando alguém no meio, né? Eu não vou direto, eu não confio em você diretamente. Eu confio no PayPal, que é o intermediário do nosso relacionamento. Eu não compro numa loja da Amazon diretamente. Eu confio na Amazon, que é um intermediário do nosso relacionamento. Mas eu não confio naquela loja que tá vendendo na Amazon. Eu não confio aquela pessoa que tá vendendo no eBay, né? Você tem essa proteção. E essa foi a forma que a gente colocou confiança, Que já não é necessário, não é? que já não é necessária quando você começa a olhar, por exemplo, em smart contracts, você começa a olhar nesse tipo de tecnologia. E isso que vai ser muito interessante. E não só a questão da confiança, mas também, tirando o intermediário, você diminui custos. Porque o intermediário existe para
tomar ali, pegar um cut ali, né? Desse relacionamento. Então, sei lá, você fala de Stripe, por exemplo, que é aquela plataforma de pagamentos, eles tiram 4% de cada transação, né? Você fala, eu não sei, o PayPal deve ser menos, ou a Amazon, eu não sei exatamente qual é o modelo de negócios deles nesse sentido, mas a Amazon é uma das maiores empresas do mundo, não é à toa, né? Uma das coisas que eles fazem é tirar um cut de toda a transação que acontece ali dentro. Um dos milhares de serviços que eles oferecem hoje, né? Obviamente que eles começaram com isso. Na verdade, todos os marketplaces. Isso é o modelo de negócio de um marketplace. Tudo. Tenho supply, tenho demand. Payment services é a eu mesma junto os coisa. dois. O banco é a mesma coisa. Banco, O exatamente. banco, um dos serviços do banco é o fee que ele te cobra para você fazer a transação com outros, né? Um dos. No Não caso para dos entrar em bancos é ainda outros mais detalhes. interessante, é que eles cobram um FII por fazer transação com ele próprio. É surreal? Olha, mas uma coisa que eu tenho estado aqui a reparar de tudo o que temos estado a falar, falámos, por exemplo, da globalização, falámos de haver mais solopreneurs, de haver mais pessoas que conseguem gerir empresas sozinhas. Agora estamos a falar da possibilidade da blockchain, da descentralização criar confiança. E isto tudo está a levar-me o meu pensamento para uma coisa que é: então as nossas empresas vão ficarem mais pequenas, não é? Até agora, a história da humanidade, as empresas sempre foram maiores. As empresas sempre tornaram-se cada vez maiores. Era melhor eu contratar alguém para dentro da empresa, não é? Do que subcontratar um serviço. Uhum. Porque isso tem uma data de custos, subcontratar. Desde de fazer contratos. Mas agora, com todas estas tecnologias, o que nós estamos a ver é que se calhar essa tendência vai se inverter. Não E as empresas, em necessariamente. vez de ficarem maiores, vão começar a ficar mais pequenas. Não necessariamente, porque tudo aquilo que nós estamos a falar de talento. E nós não estamos a falar de clientes. E hoje em dia, o que vai determinar cada vez mais a dimensão das empresas e as grandes empresas são as empresas que conseguem chegar ao cliente. Ou seja, Mas, desculpa, quando eu estou a falar de tamanho, estou a falar de recursos humanos que a empresa tem. Tu podes ter estás a uma falar em data de termos de recursos clientes, não é? humanos. Sim, tu podes ter empresas menos gordas do ponto de vista de recursos humanos, até porque vão ter dificuldade em contratar o talento que querem e não precisam, porque vão recorrer ao talento online, diremos assim, não é? Ou tecnologia. Com tecnologia, portanto, mas vão ser empresas maiores, vão ser empresas, ou seja, eu acredito que nós vamos continuar a ter maior concentração em termos de negócios, ou seja, vai haver empresas maiores que aquelas que existem. São maiores em termos de faturação, mais pequenas em termos de tamanho de pessoas. Menos recursos humanos. Com menos ossos e mais gordura, de certeza, não é? E bem grandes. Aliás, o risco que nós corremos, o risco global que nós corremos é daqui a umas dezenas de anos termos 3, 4, 5 empresas que dominam tudo. Que estão em todas as áreas de negócios, que estão em todas as áreas, dominam tudo. Esse é o maior risco que nós temos. Tem a ver com a concentração de capital, concentração de recursos, concentração... Sim, porque até, na verdade, essas empresas que nós estamos a falar, não é? Que cobrem uma comissão, elas estão a colocar as pessoas todas no mesmo lugar. Por exemplo, um exemplo simples, que não é assim tão direto, é a Google. A Google come uma comissão de uma transação entre dois pares. Entre eu, que carrego num anúncio porque quero comprar um produto, e a empresa que está a pagar para ter aquele anúncio ali. A Google está só a comer ali no meio. Se nós dizemos assim, agora metemos a Google em cima de uma blockchain, já não precisamos da Google. Será bem assim? Como é que eu vou encontrar os produtos que eu estou à procura e como é que as marcas vão encontrar os clientes que querem? Porque a Google vai tentar explorar esse modelo de negócio em seu benefício. Não, o Google, sim, eu estou a dizer, num mundo de blockchain bonito que nós estávamos a pintar, Mas isso será possível? O mundo bonito de blockchain que nós estamos a pintar não vai ser tão bonito quanto a gente pensa. Certo. Não é? Porque os grandes estão aí a ver as oportunidades e vão eles tirar partido disso também, não é? Sim. São os que têm mais capacidade financeira, mais oportunidade de mercado, mais oportunidade de recursos para conseguir capitalizar esses benefícios também da tecnologia de que nós estamos a falar. Tem um amigo meu que tem um podcast que eu acho o nome fantástico, é Blockchain Won't Save the World. Né? Ou seja, blockchain não vai salvar o mundo. Porque o que isso significa? Que não é tudo que vai ser revolucionado pela blockchain. Vão ter use cases específicos que, de fato, essa é a melhor tecnologia para fazer com que esse problema ou essa oportunidade seja ou resolvida ou que você consiga explorar uma nova oportunidade, mas não vai ser para tudo, né? Então, acho que essa é a mentalidade também, do tipo...
terão coisas que a blockchain é a melhor tecnologia posicionada para resolver e terão coisas que não é. E o segredo é achar o que é e o que não é, né? Porque tem muitas coisas que a blockchain é ineficiente para resolver, né? Você consegue ter um banco de dados centralizado é muito melhor, muito mais eficiente, muito mais barato, muito menos complexo, né? E tem outras coisas que, por exemplo, descentralização de ter uma segunda opção, uma terceira, uma quarta opção, dependendo de como você queira ver isso, dentro do sistema financeiro, por exemplo, como a Bitcoin, não tem uma ferramenta ou uma tecnologia melhor hoje para propor um conceito de um sistema financeiro descentralizado, onde nós conseguimos interagir e transacionar sem ter alguém no meio e com um nível de segurança que até hoje não foi quebrado. Então, isso é um exemplo de onde, ok, nesse sentido, não tem uma tecnologia melhor. Ou como você começa a pensar, por exemplo, dentro do mundo de blockchain, aplicações de NFTs, por exemplo, né? Então, existem muitos use cases ali que a prova de onde o produto tem vindo, provenance, né? Ou quem eram os donos desse produto antes. Ou a prova de ownership, né? Quem é o dono desse produto hoje. Você é o dono, ele é o dono, não sei. Você me prova que você é o dono, você me provou. Então, por conta disso, eu consigo fazer alguma transação com você por conta dessa prova. Com outras tecnologias, isso não é possível, né? Você tem... Ou é muito mais complexo, ou é muito mais caro, ou é fácil de replicar. Então, dentro desse mundo de NFTs, por exemplo, dentro do mundo de blockchain, é um outro use case que é super interessante para que você consiga ter essas provas, né? Ou também que você consiga fazer esse streamline de informações, de banco de dados, ou de transações que fazem com que as coisas fiquem muito mais fáceis de acontecer, né? Então, Mas sabes, quando tu vais a um evento do Web3, e portanto é eventos na área de blockchain, NFTs, criptomoedas, normalmente dá para resolver todos os problemas do mundo ali, não é? Portanto, tu vês empreendedor atrás de empreendedor dizer, então, e tu vais resolver o quê? Eu vou resolver healthcare, e tu, Uhum. eu vou resolver tudo o que é law, eu resolver tudo o que é corporate. Ou seja, as soluções no mundo do Web3 aparecem para literalmente tudo. Sim. Se nós Mas- conseguíssemos implementar o que os empreendedores do Web3 pensam na sua cabeça, nós tínhamos o mundo todo em Web3. Sim. Pois, mas o problema reside no facto de o pessoal esquece que é apenas uma ferramenta. Exatamente. É apenas uma ferramenta, mas ferramenta extraordinária, mas é uma ferramenta. Já, por exemplo, a inteligência artificial é apenas uma manipulação da informação disponível, não é? Por Ou enquanto, seja, sim. no fundo, tu estás a captar a informação e transformá-la em conhecimento, debitar como conhecimento. É a grande vantagem, não é? Agora, onde é que estão as fontes da informação? Quem é que domina as fontes da informação? Quem dominar as fontes de informação domina a inteligência artificial, não é? Porque se a inteligência artificial é a capacidade de transformar a informação em conhecimento e debitá-lo como conhecimento, e a partir daí fazer o que quiseres fazer, não é? De facto, quem tiver a informação propriamente dita, os dados iniciais, falava-se muito da indústria de dados e que os dados é o novo ouro da atualidade, epá, e de alguma forma é verdade. Porque se tu tens as fontes da informação, dominas as fontes de informação, se tu não deres a informação à inteligência artificial, ela não consegue fazer nada. Por que você acha que o Elon Musk comprou o Twitter? E porquê que Mas a explica. Meta lançou o Threads? Pois. É uma fonte de informação, sem É dúvida, uma fonte de gigante. informação absurda. E Criada sobretudo num nível quando extremamente alto de qualidade, né? sobretudo que ele está a pensar fazer com o Twitter, não é? Agora com X, né? X.com. X, exatamente. Portanto, ou seja, Mas é um fato. É um as fato. jogadas estão a esse nível, não é? Os bancos, há bocado falámos nos bancos. Os bancos tiveram azar na vida, porque eles limitaram-se a estar, e provavelmente foram obrigados a limitar-se a estar e é precisamente no seu core business, que é pegar no dinheiro e gerir o dinheiro, não é? Porque se eles gerissem a informação que têm dos clientes, se eles gerissem a capacidade de transações que os clientes têm com os cartões de crédito, com os cartões de débito, etc., eles estariam nas mãos com um manancial de informação gigantesco, que mesmo que fosse usado de forma anónima, mesmo que não fosse usado para marketing junto dos clientes, já tem um valor extraordinário, não é? Portanto, agora, os outros novos players, o Musk e os outros, estão a tentar captar essa informação, esse tipo de informação, não é? A informação da transação, de qualquer transação, é uma informação valiosíssima, não é? Tu vais e pagas
uma compra qualquer. A partir desse momento eu sei que tu gostas daquilo, ou sei que tu tens isto, aquilo ou aquilo outro, não é? Se compras comida de cão, já sei que tu tens um cão, não é? Ou Sei então com tens que um amigo que frequência- tem um cão. ou tens- Tens de comprar comida de cão recorrentemente. Exatamente. Até consegues saber qual é o tamanho do cão ou se tem vários cães. Ou tem um cão muito grande ou muitos pequeninos, né? E essa é uma discussão filosófica gigantesca que está acontecendo agora em relação a CBDCs, né? Ou seja, de Central Bank Digital Currencies, CBDCs. CBDCs. Porque o governo tendo acesso às informações seria uma forma interessante de um mundo novo, né? Que nasceria através disso. Porque, obviamente, você, diferente de uma criptomoeda, tô usando Bitcoin, poderia ter usado qualquer outra, não sou Bitcoin Maxi. Mas você usando, por exemplo, o Bitcoin, você não necessariamente precisa colocar o seu nome, colocar o seu endereço ou quem você é, né? Você não tem o KYC, né? Know Your Customer. Já com esse tipo de moeda você tem. Que agora, CBDC é uma moeda, digamos, um euro digital Exatamente. e que é controlado pelos bancos centrais. No nosso caso, não é o nosso Banco Central, há de ser o Banco Central Europeu, mas que consegue ver as transações que tu fazes, né? E Sim. consegue literalmente bloquear determinadas transações. Esse é o receio. Sim, e o ponto principal também consegue ter acesso a todas as transações que foram feitas, né? Catalogar, entender, criar dados específicos ou banco de dados específicos nos quais essa pessoa tá gastando dinheiro assim, 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 assado. E aquilo também pode ser monetizado no futuro, né? Ou de uma forma boa ou de uma forma negativa. Tudo na vida tem seus dois lados, né? Tem um lado, ou pode ser que vai ser um futuro brilhante, ou pode ser que vai ser um futuro escuro, né? A gente sempre navega esses dois cenários. Por exemplo, se você quer olhar para uma parte de seguros, seria interessante saber o hábito alimentar de uma pessoa, para saber se ela tem um risco maior ou menor de doenças. Ou se quer falar de um carro, a forma com que aquela Se pessoa pratica dirige para saber se exercício, tem não sei menos o quê, risco ou mais risco, né? Seriam coisas interessantes de saber. Mas a questão é como que essas informações poderiam ser utilizadas. Até então, com todas as experiências de Web 1 e 2 que nós tivemos, elas não foram necessariamente usadas ao nosso favor, consumidores, né? Elas Mas é que foram... elas nunca vão ser usadas a nosso favor. Por uma razão muito simples. Porque as empresas querem o lucro, não é? E, portanto, vão usar essas informações de forma a obter mais lucro. Sim. Portanto, tu consegues, inclusive, saber a que velocidade andou o teu carro. Eles conseguem saber a velocidade andou o teu carro. Sabendo que tu compraste uma água no Porto e depois bebeste um café em Cantanhede, já sabe a que velocidade tu foste. É que nem preciso medir nada, não é? Sabendo que houve uma transação ali feita por ti e outra transação feita ali, já sabem Percorreste aquele aquele caminho em X tempo. não é? E quanto mais os E carros sabendo forem... que tinhas que estacionar e parar e não sei o quê, portanto, conseguem fazer um acerto Sim. e dizer a velocidade foi tal, muito provavelmente. E quanto mais os carros forem nessa parte tecnológica, né, de software, de tudo tá conectado com software, aí você tem muito mais informação também, né? O que, de novo, pode beneficiar a questão do autonomous driving, né, do carro que dirige sozinho e toda aquela fonte de informação faz com que o carro fique mais seguro e com o ecossistema fique melhor. Do outro lado, você tem o risco da privacidade, né? Então, essas discussões filosóficas, obviamente, estão acontecendo muito agora, principalmente quando você começa a falar de governos tendo controle nessa questão, utilizando blockchain para ter controle de transações, ou como você falou, de poder bloquear, ou poder cancelar, ou poder ter o blacklist ali, né? O que hoje já acontece com bancos também, né? Não vamos fingir que não acontece, porque durante o corona, por exemplo, quando os caminhoneiros no Canadá estavam fazendo protestos, o governo também teve a capacidade de bloquear as contas bancárias deles, né? Então não dá pra gente fingir que não acontece hoje, que o que vai acontecer lá vai ser uma inovação. Vai ficar mais fácil. É um fato, né? E de novo, pode ser que fique mais fácil de uma forma negativa ou positiva. São testes que a gente vai ter que ver. Eu gostava de vos colocar no spotlight, como se costuma dizer, e dizer que vocês estão a cometer os mesmos erros que a humanidade sempre cometeu quando nós estamos a evoluir tecnologicamente e temos sempre receio do que vem a seguir, encontramos sempre todos os problemas, não é? Mas já lá vamos com mais detalhe. Primeiro vamos aqui à nossa frigideira. Que a nossa frigideira tem aqui Colocou a uma gente no pergunta. spotlight e foi embora. Escolhe-me aqui um ingrediente. O ovo no bitoque não pode faltar, né? Podes abrir, tem uma pergunta aí dentro. É o NFT do ovo. Boa. Qual seria a tua estratégia para o Bitoque entrar no metaverso e qual a vantagem? Ixi. Ixi. Bom, temos mais 25 minutos. Vai.
A estratégia. Eu acredito que criadores de conteúdo, o valor principal que eles podem agregar além do conteúdo é a interação com a audiência. É trazer as pessoas perto, trazer aquele sentimento de estarem juntos no mesmo lugar. Que talk shows sempre foram assim, né? E você tinha plateia, você tinha gente, a gente pergunta, a gente faz e consegue participar. Você tem aquela resposta, aquele calor humano. Nós também temos aqui, Diego, mas ninguém pode falar, eles sabem, tem que estar todos em silêncio. A gente pediu pra eles ficarem quietos. E num mundo mais globalizado, num mundo onde as pessoas estão em tudo quanto é lugar do mundo, a questão geográfica fica mais difícil. Então, acho que, por exemplo, um use case super simples seria ter uma conversa como essa num ambiente onde você consiga trazer outras pessoas para participarem, mas não tá só ali presente numa câmerazinha ou num quadradinho de uma conversa do Zoom, mas de fato tá com um avatar, tá como se fosse numa experiência mais imersiva, né? Em poder estar participando e poder ter influência no tipo de conteúdo que tá acontecendo ali. Eu acho que isso já seria uma coisa interessante. Eu acho que, além disso, também tem a questão visual, né? Então a gente, obviamente, fala sempre de as coisas que nós não fazemos no mundo real, muitas vezes está relacionado com as barreiras físicas que nós temos, de puramente gravidade ou física em si. No mundo virtual, no mundo digital, você só tem uma barreira criativa, né? Principalmente conforme a tecnologia evolui. Hoje ainda você tem uma barreira tecnológica, que nós não estamos com o metaverso, onde obviamente nós imaginamos que ele estará, ou que o metaverso estará. Mas conforme a tecnologia evolui, as barreiras se tornam mais criativas do que físicas, né? Porque você não tem gravidade, você pode meio que construir o que você quiser. Então acho que isso começa a trazer um elemento criativo muito interessante do porquê o estúdio não poderia ser diferente, ou porque a gente não poderia ter em outro lugar, ou porque Sim, cada estar vez muda. a levitar no espaço, né? Para que é que estamos aqui sentados? Então você consegue atrelar coisas que estariam relacionadas com criatividade, que estariam relacionadas com gamificação, que estariam relacionadas com entretenimento, que poderia fazer com que o conteúdo em si se tornasse ainda mais interessante, ou ainda mais interativo, ou ainda mais excitante para as pessoas que estão na audiência, por exemplo. A terceira, eu acho que um elemento muito interessante desse novo mundo aí, de mundo de imerso e de realidades imersivas e tudo mais, é a questão da cocriação, né? Do espectador ou da pessoa que está consumindo o conteúdo, não necessariamente ser só um consumidor, né? Ele começa a ser um participante mais ativo daquilo, que consegue cocriar, ou consegue, de fato, tá mais conectado com a parte visual, com a parte do próprio conteúdo que está sendo criado. Que a gente tá vendo que, obviamente, você vê os streams e tudo mais que estão rolando pelo mundo, isso tá se tornando mais e mais interessante, principalmente para as gerações, as novas gerações que estão vindo agora, né? Todo mundo quer tá mais envolvido com o que tá acontecendo, né? Eles querem ter uma participação dentro disso. E eu acho que, de novo, né, o metaverso quebra essas barreiras físicas, né, que limitariam essa cocriação acontecer. Muito bem. Então, malta, preparem-se para o Metaverse, para o Planeta Bitalk, que será lançado no Metaverse perto de vocês muito em breve. Diego, muito obrigado por teres vindo. Obrigado. Obrigado a vocês, pessoal. Já sabem, estamos de volta para a semana. Obrigado, Diego. Obrigado Muito a todos. Dano. Ok. Mas eu acho que aí tem um ponto interessante. Bem, mas eu tenho falar. uma questão. É? Eu tenho uma questão um bocadinho mais direta. É. Eu ouvi tudo o que tu disseste sobre o Metaverse. Concordo com tudo. Mas porquê que o Metaverse então está às moscas? Porquê que não há lá ninguém? É que essa conversa do Metaverse nós já ouvimos há muitos anos, não é? Sim, Já tiveste vários tipos de Metaverse. sim. Mas o Second Life, ou uma coisa assim. 2007. 2007. 2007. E antes disso tiveste outras coisas de conversas de Metaverse. Mas as pessoas não estão no Metaverse. Como que era o seu telefone em 2007? Você lembra? O seu telemóvel, né? Vocês falam em Portugal. Como que era o telemóvel em 2007? Sei lá. Era Era um o Nokia jogo da cobrinha, né? 3310. Tic, 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 tic. Tinha o jogo da cobrinha. Então, você pensar que em 2007 as pessoas estariam preparadas para uma experiência imersiva como o Second Life, com o nível de tecnologia que a gente tinha lá atrás, é muito louco, né? Não tava, a internet não tava onde a internet estava hoje. Isso Os é o que daqui a hardwares. 20 anos vão dizer 2023.
Não, é que agora temos esses telemóveis, Diego, e o metaverso está vazio na mesma. Eu vou estar com 54 aqui falando a mesma coisa. Vais dizer exatamente o mesmo. É. O que é? Mas, epá, nós éramos muito inocentes em 2023 ou 2025 ter metaverso. Era de loucos, pá. Só os gajos malucos é que tinham pensar que isso era possível. Mas também, eu acho que, só concluindo essa parte, a tecnologia não estava lá. E hoje, a tecnologia avançou muito, obviamente, indiscutível. Mas o conceito em relação ao metaverso, eu acho que ainda é onde tem esse mal entendimento, né? A forma que eu sempre vejo o metaverso nada mais é do que a evolução na interface da internet, né? A evolução na forma com que nós nos conectamos digitalmente. Então, para mim, quando o metaverso estão as moscas, fato, se você olha números da Decentraland, que é considerada uma plataforma de metaverso, Sandbox, que é considerada uma plataforma de metaverso, ou Spatial, que é considerada uma plataforma de metaverso, Nemesis, que é considerada uma plataforma de metaverso. Pior ainda no bear market, né? Aí é que desapareceu toda a gente. Exatamente. Teve o pico de usuários, teve o pico de compra terra e terra digital e vendas Tens de muita milhões. terra no metaverso? Algumas. Ok. Algumas. Mas eu uso, os meus investimentos são em busca de educação. Mas tu não vês a terra no metaverso como o Banco Central vê o dinheiro? É de género. Quando quiseres, imprimes mais. É verdade. É verdade. Não é? Acho que sim, né? Sim. É digital. Nada impede. Só Nada tem que carregar no impede botão. você ter, por exemplo, a gente tem 10 mil terras, mas isso era só no planeta A. Agora no planeta B tem mais 10 mil. Nada impede com que isso aconteça. Mas Sim, o que eu tava querendo falar em relação Mas não é como é outra banca, que as pessoas, não é no metaverso que têm que pagar contas e têm que ganhar dinheiro para pagar as contas. Já houve jogos desses, né? Há jogos em que podes. Está bem, mas é aqui que tu tens que pagar as contas, não é lá. Não é? Ou seja, tu não comes metaverso. Está bem, mas podes ganhar dinheiro real no metaverso, não é por aí? Sim, por exemplo, a Decentraland Não tens tem um token mercado. que chama Mana, e com a Mana você consegue trocar Mana por USDC, que é tecnicamente pareado ao dólar mas qual americano, né? qual é o potencial disso? Depois vais a uma exchange, tiras o USDC e transformas em USD. E depois tens Já fiat. viste? Ou com a CBDCs que a gente falou antes, virando realidade, é bem provável que você consiga fazer essa troca também. E aí o Excelente. euro digital que você ganhou em Mana e na Decentraland, você consegue pagar no restaurante no dia Tu deves seguinte. conhecer um monte de gente que ganha dinheiro assim. Sim, No bull tem market. mercado. Tem mercado no bull market, Que tem um idade é que mercado tem? gigantesco Que disso. idade é que tem essas pessoas? Varia, não são os jovens, de fato, assim, não são jovens, eu falo, não são os de 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Isso é um pessoal mais velho, tem muitos números de reports e de dados de mercado que as pessoas, por exemplo, no bull market do ano de 2021 para 2022, o investidor em média ele tinha 35 anos, então não é a nova geração, né? E era exatamente onde eu queria chegar. Então, para mim, você tem o Web3 como um conceito, você tem a blockchain como os trilhos dessa nova internet, né? A internet evoluiu de Web 1 para Web 2, vai evoluir de Web 2 para Web 3, vai evoluir de Web 3 para Web 4, para Web 5, Web 6. A internet vai continuar evoluindo. Até que a internet seja necessária, ou até que nós existimos, a internet vai continuar evoluindo. Não é que o Web 3 é o destino final, é só mais uma evolução. E é tão interessante porque é uma nova evolução. E a Web 4 vai ser tão interessante porque vai ser uma nova evolução. Então a gente não precisa se apegar muito ao Web 3, né? É uma evolução, como outra qualquer. Aqui é onde a gente está indo. Você tem a blockchain como os trilhos dessa nova evolução, ou seja, uma das evoluções dessa nova internet é que você tem a blockchain como a base, né? Como o basement ali dessa nova evolução. E você tem o metaverso como a evolução da interface. E o que eu tô querendo dizer com interface, né? 95 até 2000, como que nós nos comunicávamos digitalmente? Era através de chat groups, né? Você tinha o MSN Messenger, você tinha o ICQ, eu não sei Mirk. E então era só chat, né? Eu entrava num chat, escrevia você, tinha 30, 40 pessoas naquele chat. Essa era a forma que a gente se conectava na internet. Antes disso eram pagers. E antes disso... Já uma altura que eram pombos, não era? Não chegaste a mandar pombos? Eu não cheguei a mandar pombos. Me esqueci de lhes dar de comer. E depois disso, evoluiu. Evoluiu para ser, a gente ainda escreve, né? Tem os chats aí, tem WhatsApp, tem Telegram, tem outros tipos de chats. Mas a gente adicionou vídeo e voz. Então hoje você tem escrita, vídeo, voz, que é a forma que nós nos comunicamos hoje digitalmente. Então você tem aí FaceTime, você tem Zoom, você tem Teams. Essa é a forma que a gente está conectado.
O metaverso, para mim, nada mais é do que uma adição a essa forma com que nós nos conectamos. Agora você vai ter texto, vídeo, voz, mas você está adicionando mundos virtuais, você está adicionando avatares, você está adicionando ambientes 3Ds, você está adicionando mais outras formas com que aquela interação que nós temos online, num mundo que a gente está cada vez mais conectado, seja ou reflita melhor a forma com que nós nos conectamos fisicamente, como a gente está conectado aqui agora. Então, essa é a forma que eu tô vendo isso. E aí, dentro disso, que eu quero voltar para sua pergunta inicial, obviamente que tem muitas iterações e tem muitos conceitos, e a Meta mudando de nome, e depois o metaverso morreu, mas não, peraí que não morreu, porque agora tem o metaverso industrial. Então, tem todas essas partes de hype e esses cycles que a gente tem dentro de toda a inovação, mas para mim é impossível não imaginar que a próxima geração, principalmente, que agora tem 200 milhões de usuários mensais dentro do Roblox, 200 milhões de usuários mensais no Roblox, que é um jogo que, teoricamente, poderia ser considerado uma forma na evolução de como as pessoas se conectam, porque as pessoas ali não estão só jogando, elas estão conectadas, elas fazem amigos, elas Para quem não têm conhece, uma é um interação mundo social, né? virtual onde tu tens um bonequinho e andas lá a correr e depois podes fazer coisas, podes montar mundos, podes montar é um bocado parecido ao Fortnite, World of Warcraft. sim, não é, eu não queria dizer, não é esse, aquele das caixinhas, gosta das caixinhas. Ao Minecraft. Minecraft, é isso, né? Tem alguma semelhança com isso. Então, essa geração já tá acostumada a viver nesses ambientes, se conectar com pessoas do mundo inteiro e fazer amizade e entrar em contato com essas pessoas dentro desses ambientes virtuais, né? Quando essa geração for ficando mais e mais velha, isso vai ser uma expectativa para que marcas, para que empresas estejam acostumadas a esse tipo de interação, porque é essa forma com que eles querem interagir com o mundo. E é aí que começa a ficar mais interessante, porque agora a gente tem a tecnologia, não tá lá ainda, por isso que tem vazio, porque precisa melhorar. Essas plataformas de metaversos de hoje são horrendas, precisa melhorar, é um fato, mas você vai ter uma demanda evoluindo muito grande. O Roblox é uma demonstração absurda disso, 200 milhões de usuários únicos mensais na plataforma. Não para falar na economia, né? Porque as pessoas estão comprando sapato, estão comprando bolsas. A Gucci vendeu uma bolsa, acho que foi 25 mil euros, uma bolsa digital dentro do Roblox. 25 mil euros. É mais caro do que uma bolsa física da Gucci. Sim, mas isso... Então tem toda uma economia por trás disso, né? Mas isso é a parte da fantasia, não é? Ou seja, as pessoas precisam ter na sua vida uma componente que tem a ver com fantasia, que tem a ver com realidades, ou seja, tem a grande potencial das pessoas que poderem recriar realidades. Mas se calhar o metaverso, o maior impacto vai ser na nossa vida real. Uhum. Ou seja, aquilo que tu estavas a dizer, nós comunicávamos com pombos, não é? Eu ainda olha, não comuniquei com pombos, mas cheguei a mandar faxes. Faxes? Faxes. Acho que há para aí algumas organizações governamentais que ainda recebem faxes. Eu cheguei a mandar fax na Alemanha ainda. Pronto, exatamente. 5 anos atrás. Exato. 5 anos Fax, atrás. 5 anos atrás. 5 anos atrás. Sim. A Alemanha tá no fax ainda. E não tem teletexto? Tem também. Os CEOs andam com pagers. E tu andas com pagers também. Ias dizer. Bom, a questão é, nós temos evoluído a parte de comunicação e também com o Covid também houve essa quebra da presença física, não é? Portanto, agora andamos a reunir por Teams e outras plataformas por aí fora. E as pessoas estão a ficar um bocadinho fartas, não é? Portanto, agora imagina tu poderes convocar uma reunião por metaverso em que tu fisicamente parecia que estavas presente, não é? Não é, nós temos de imaginar, o Diego, ele não está aqui. Exato. Né? Isto pode ser um holograma. Exatamente. Ele está sentado noutro sítio qualquer. Epá, e tens a presença real, ou seja, estás a comunicar como se estivesses no sítio. Eu acho que isso, e depois tens que dizer, Maria, eu pedi para não vires no corpo de uma lagartixa para as reuniões, não é? Certo. Mas ela diz, eu gosto bem de lagartixas e gosto de usar. Portanto, essas coisas se calhar vão acontecer, não é? Ou seja... Mas isso não é bom, isso é expressão de cada pessoa, eu não digo que é mau, porque isso vai alimentar... tem potencial na parte dos negócios, como exemplo das reuniões, que isso pode acontecer. Tem nos espetáculos, não é? Que as pessoas podem estar presentes e podem interagir à volta com outros sem estar lá fisicamente. Vai ter impacto em termos de viagens e de turismo, porque as pessoas vão poder viajar para países sem lá estar, não é?
Portanto, ou seja, eu acho que as coisas vão ter mais, provavelmente vão ter impacto mais no mundo real do que propriamente nos mundos virtuais, como aquilo que se está a trabalhar agora. E para ter impacto no mundo real, o investimento é muito maior. E a tecnologia tem que ser muito mais exigente. E acho que nós estamos a fazer nos mundos recriados porque é mais fácil fazê-lo neste momento, não é? O que estás a dizer é mais fácil, por exemplo, para a Meta criar um mundo virtual do que criar ferramentas Para virtuais interagir. dentro do mundo real. Para interagir no mundo real. Não, com toda certeza. E para expandir Mas numa coisa que você falou inicialmente, da descentralização financeira ou a descentralização de oportunidades geográficas, né? Independentemente de onde você está. Vamos adicionar uma outra camada incrível para isso, que é a questão da educação. sem dúvida, sem dúvida. A educação elemento vai ser das coisas mais gigantesco, né? beneficiadas a esse nível, sem dúvida. Porque agora você consegue demonstrar também coisas muito mais conceituais sem ficar no blá 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 de um livro, né? Imagina você poder falar assim, agora a gente vai entender exatamente como o universo funciona, ou como estrelas funcionam, ou como átomos são, ou como o corpo humano funciona, E estás no meio com do uma universo. realidade imersiva. Claro. E eu não tô falando, e isso é muito importante, quando eu falo imersiva não significa VR, né? A gente tem várias formas de experimentar esse mundo. VR vai ser uma delas, né? É os nossos pagers de hoje em dia, são os óculos VR. Hoje, Vai ser uma hoje também delas. tens o metaverso através dos cogumelos mágicos. Não é? Esse não precisas de nada. Esse é o Já não é metaverso preciso VR. de Web 2. Web 0, né? Mas olha, eu concordo contigo. Acho que o impacto no mundo real vai ser muito grande, mas o ser humano é muito criativo. Gosta muito de mostrar a sua criatividade. E aquilo que tu vais poder fazer em mundos. Estás a falar da Maria que veio do Lagartixa? Por exemplo, mas estou-te a falar naquilo que o Diego estava a falar há pouco, que é quando tu estás num mundo virtual, não há leis da física. As leis da física desaparecem. E Certo. portanto, a partir desse momento, a tua criatividade e aquilo que tu podes criar muda completamente. Mas acho que isso vai ser o passo seguinte. Ou seja, eu acho que nós Mas eu acho que vai ser o primeiro passo. Não, Porque é mais fácil, como tu disseste. é mais fácil, mas é artificial. E as pessoas têm a vida real. Ou seja, Tá bem? E olha para a indústria de gaming. mas mesmo assim estás. Isso é gigantesco. Olha para a indústria não e-gaming. Tá bem, mas aí é porque não temos alternativa, temos que Pronto, viver. mas é isso. Ou seja, é muito mais fácil tu trazeres o metaverso para a realidade e ela fazer parte da realidade. Ou seja, é um universo, é no fundo uma ferramenta novamente. É uma ferramenta. Vai ser outra vez uma ferramenta. Não tanto uma nova realidade, mas uma ferramenta que vai interagir com a nossa realidade. E depois, a partir daí, tu vais recriar coisas, vais inventar mundos. Mas a partir da realidade, ou seja, de repente esta sala já não é a sala, já estamos no planeta Vênus, não é? Tá bem, ok. Então o nosso problema é o que é o conceito de realidade, né? Porque a partir do momento que isto não é esta sala, o Diego não está ali, né? Tu também não estás aqui, já não é bem realidade, né? Pronto, mas o ponto de partida vai ser a realidade. É o meu feeling. O ponto de partida já está sendo a realidade, eu falo disso pelas marcas, por exemplo. Todos os momentos que eu vejo conceitos iniciais de marcas querendo fazer uma ativação no metaverso, elas copiam e colam o que elas conseguem fazer no mundo real. Então, uma marca sabem fazer outra coisa. de carros me apresentando um conceito que eles estão desenvolvendo e o dealership, né? A loja de... Como que vocês falaram isso? É o vendedor. O vendedor ali, a loja de vender o carro, exatamente igual no metaverso como é no mundo real. Que é uma estupidez. E aí você entra, não vai haver você dá a volta o carro, abre a porta, senta, coloca a mão no volante. E na minha cabeça tá, por quê? Mas é ridículo, não é? Porque é a experiência que as pessoas têm. E era Não é? isso que você tá falando, vai ser baseado inicialmente na realidade e pode extrapolar conforme os consumidores se acostumam mais com isso. Né? Porque é a experiência que tem. Porque o gamer já tá acostumado com, sei lá, tá numa nave espacial atirando num alienígena, né? O gamer espera esse tipo de entretenimento de um jogo, mas nem todo consumidor é gamer. Então, quando você quer falar com todos os consumidores, você precisa achar uma coisa um pouco menos alien pra eles, para que eles consigam meio que entender esse novo mundo sem estar chocado de primeira. Mas é um bocado estúpido, Diego, porque as pessoas que não são gamers e que não estão habituadas a dar tiros em aliens também não estão no metaverse. Percebes? E portanto, essas marcas que estão a ativar no metaverse estão a ativar pessoas que são os early adopters. São aqueles que estão dispostos a comer com coisas
completamente diferentes. Sim, mas as marcas estão a fazer isso para tentar perceber com que linhas se cosem. Não sei, Então- olha, a Gucci fez 25 mil euros a vender uma mala que não existe. E o que é que isso é para eles? É Eu zero. sei, não é nada. São 25 mil euros, é Não é? dinheiro. É os diretores vão ao almoço e gastam isso. Por pessoa. Hã? Sim. Pá, Ias dizer, desculpa então, Pito. eu só ia dizer o seguinte: os gamers salvam alguns gajos que são malucos, não é? Que passam a vida naquilo, mas aquilo não é a realidade deles. Aquilo é o entretenimento, como bem disseste. É Se o eles estivessem entretenimento. aqui, diriam infelizmente Eles sim. não querem viver ali, não é? Eles querem, mas Eles não querem. conseguem. E não conseguem. Alguns E muitos é podem. lifestyle também. Tem muito lifestyle. Por exemplo, Tá bem, eu vou falar, mas quantos gajos é que nós estamos a falar? milhões. Milhões? Milhões. Quando você fala, por exemplo, Anime Fest, que as pessoas se vestem ali, né? Como são os avatares deles nos jogos. Ou o cara que sempre joga com um tipo de avatar e ele vai nesses festivais de anime pelo mundo inteiro vestido como o avatar deles. É a personalidade dele. Ou dela. Ou da pessoa. Ele gostava de ser assim, até Sim, muitas vezes. né? sim. Estava disposto. É uma Aliás, economia gigantesca. E o esportes em si também é. Eu organizava eventos de esportes em 2007 para Samsung, o World Cyber Games no Brasil. Eu trabalhava na agência que organizava esse evento. E lá em 2007 já era uma economia muito grande. Hoje é pessoas na China, por exemplo, patrocinados em World of Warcraft, levam 100, 150 mil pessoas no estádio para assistir uma final. E o prêmio são milhões de dólares. Então é um mercado gigantesco onde essas pessoas se identificam de fato com o game que eles vivem. Aquela é a comunidade deles. Aquele mundo virtual são os amigos deles. Estás a São ver? os clãs e tudo Estão mais. vocês a dizer o que é que as pessoas vão fazer quando forem as máquinas a fazer tudo. vestir-nos de raposas. Não, mas. Certo. Então tu concordas com Não a sei se- visão do Zuckerberg? Da Meta? A forma. Qual, porque qual é a visão? Deixa-me Mas dar um qual é bocadinho. a visão que estás a falar? A Não visão conheço. foi: o Facebook tem um negócio gigantesco. É a maior rede social do mundo. Tem milhões e milhões bilhões de utilizadores. E tem um negócio. E o Mark Zuckerberg o que fez foi: olha, este é muito bonito o nosso negócio que nós temos, é onde nós ganhamos muito dinheiro, mas agora vamos estourar, literalmente, rios de dinheiro. Penso que eram coisas na ordem dos 1, 2, 3 bilhões de dólares por mês a construir um mundo virtual, tecnologia. Compraram o Oculus, que é uma empresa que fazia óculos de realidade virtual, fazia e faz. Portanto, fizeram várias aquisições, tudo para construir um mundo virtual onde as pessoas possam ir trabalhar. Portanto, dos primeiros exemplos que ele deu foi literalmente reuniões, Sim. em que tu mexes as mãos na vida real e aquilo replica as mãos num avatar. Ele está a criar mundos inteiros, né? No metaverso, e está a investir bilhões e está a ser muito criticado, obviamente, né? Porque acha que é uma Acho que aposta a louca. maior crítica que podes se calhar fazer, quer dizer, eu não conheço, nunca falei com ele sobre o assunto, mas se calhar as motivações dele são as erradas, não é? Porquê? Não sei. se Ele calhar. acredita que é a próxima grande revolução na nossa sociedade. Se ele acredita isso, pode ser uma coisa. Se ele simplesmente quer antecipar e quer dominar isso para ganhar muito mais dinheiro do que aquilo que ganha, a motivação é errada, não é? Acho que ele não precisa de mais dinheiro. Hã? Acho que ele não precisa de mais dinheiro. Mas os shareholders sei. precisam, né? Eu Os não sei. shareholders precisam, mas os shareholders, do que eu percebi, não gostam muito desta estratégia, Eu acho né? que Portanto, é um bocadinho. Não tô nem perto da inteligência de Mark Zuckerberg, porque, obviamente, o que ele construiu não é algo que podemos falar que não necessariamente não funcionou, né? Funcionou de fato. Sim. Mas eu acho que, olhando de fora e com o ponto de vista que eu tenho, eu acho que um dos maiores erros, se eu pudesse apontar um principal fator, seria a aposta nos óculos de realidade virtual, né? VRs. Porque Portanto, aqueles óculos que nós metemos na cara para entrar no essa mundo. foi a aposta principal. E é uma barreira gigantesca. Claro, quem é que vai andar com É uma barreira Mas não tens gigantesca. alternativa, né? Como é que Primeiro- tu entras no metaverse sem ser com óculos? Hoje Você em dia não consegue- temos tecnologia. Você consegue utilizar o browser no computador, né? É uma forma, Sim, não é a uma mesma coisa. experiência. A Apple agora vai mostrar as caras agora em janeiro do ano que vem, quando eles Mas vai haver lançarem de outras fato tecnologias. o gadget, né? A gente já viu o conceito, vamos ver quão próximo a isso vai estar. Mas obviamente que a Apple quase nunca desaponta, né? Ou pelo menos não desapontava antes, a gente vai continuar vendo como Até eles vão agora. até agora. Mas eu acho que esse foco obsessivo na realidade virtual
fez com que muitas pessoas puxassem ainda mais o conceito de metaverso. E é por isso que o metaverso tem esse sabor meio… Puxassem, quer dizer, empurrassem nesse, bloqueassem, né? empurrassem Bloqueassem. nesse sentido, né? Tipo, não, Ok. né? E metaverso agora virou aquele mundo dystopian, né? Que a gente vai ficar em casa com óculos 20 horas por dia sentado, como que era no Matrix e tudo mais. E vamos ficar Então, gordos e vamos meter umas seringas e não temos que nos mexer. eu acredito muito que a Meta puxou muito para essa direção por conta, da imagem que a Meta infelizmente construiu, né? Com todos os escândalos de informações, de privacidade que aconteceram, dados. E dois, Imagina o com essa domínio que questão de puxar essa tecnologia de realidade virtual de uma forma muito forte, que não caiu bem com o consumidor. E não caiu bem com muitas empresas e com muitas pessoas que são desse espaço, porque você tem a barreira principalmente do hardware, né? A gente tá vendo aí que 1.000, 1.500, 2.000 euros ainda. Tudo bem que as pessoas pagam isso por um celular hoje, mas o celular vai muito além do que você ficar ali brincando num mundo virtual que ainda tá muito distante de ser essencial para sua vida, como um celular hoje é, né? Como um telemóvel hoje é. Eu acho que esse é um pilar. O outro pilar é a questão de você imaginar que hoje, combinando telemóvel e computador, em média, eu acredito em média, né? Não sei números, mas assim, em média das pessoas com que eu convivo e pelo que eu vejo, a gente tá falando de 12, 13, 14, 15 horas de acesso, Screen time. né? Agora você pega exatamente esse número e coloca o óculos. Eu não acredito que a gente vai viver num mundo, e eu posso estar errado, onde isso seja normalizado. 14, 15 horas usando um óculos e excluindo o mundo ao seu redor. Tudo bem, você tem aquela brincadeira da realidade aumentada, que dá pra você espelhar, e a Apple também já foi criticada com aquela questão de você… alguém entrou no quarto, e aí os seus olhos aparecem na parte de trás do visor É tudo muito alien para um comportamento hoje, né? Pá, se calhar que melhor nós, irmos para a natureza, pá, e esquecermos isso. que nós temos hoje como consumidor. Então, eu acredito que Mas são os esse… pagers. São os primeiros pagers, né? Sim e não. Eu acho que… Acho que tu não podes agora julgar. Tens as limitações tecnológicas que existem hoje em dia. Portanto, isso vai alterar, pá. Não é por Não, aí. e vai, com certeza, vai mas eu por aí. acredito que eles terem focado nisso agora, Quando a como tecnologia não presente, está pronta, é isso que quando a estás a dizer. tecnologia não tá pronta, o consumidor não tá pronto, o mercado não tá pronto, voltando à questão estratégica percebi. Porque eles querem ser do os que eu primeiros. acredito do plano dele, eu acredito que isso foi um dos maiores problemas que eles enfrentaram e talvez um dos maiores erros, né? Se eu pudesse apontar um. Que a tecnologia vai evoluir, que possivelmente a gente vai estar usando lentes de contato com realidade aumentada, com que de fato vai se tornar o próximo telemóvel, a gente não vai mais precisar do telemóvel e que tudo ao nosso redor vai ficar mais fácil, mais rápido e mais acessível através disso, eu acredito que isso vai acontecer. Repara, mas a Microsoft, quando avançou, também avançou com o MS-DOS, não é? Portanto, tu vais dizer… O MS-DOS era revolucionário, mas sim. Hã? Era espetacular. Era espetacular, mas havia coisas muito mais evoluídas, não é? Certo. A Apple tinha tinha outro tipo de Sim. soluções e a Xerox tinha outro tipo de soluções que Uau, depois a Xerox. Apple foi roubar à Xerox, não é? Sim, A questão sim, das sim, sim, janelas, sim. etc. Mas a questão de fundo não era aquilo o ideal para se trabalhar, não é? Um gajo imaginar que ia trabalhar à frente de um computador da MS-DOS, a correr… Preto e branco a correr epá, linhas de comandos. não era de todo aquilo que uma pessoa ambicionava, não é? Uhum. E aquelas aplicações que havia do Lotus 1, 2, 3 e os processadores de texto iniciais, que era com Fs que se fazia, epá, obviamente que não era o melhor ambiente de trabalho, não é? Mas isso não significa que a gente dissesse, epá, os computadores não vão ser uma interface de trabalho futuro. De facto, acabaram por ser, não é? Acho que o Diego está a dizer é a aposta forte feita no momento que ainda não é o perfeito. Então a tecnologia não Exatamente. está Mas pronta. Exatamente. eles apostaram num momento em que os computadores tinham poucos capas de memória e com isso conseguiram dominar o mercado no futuro. Mas sofreram muito para chegar lá, né? A Xerox E a- não, pelos vistos. Não teve visão. Sofreram muito para chegar lá, mas chegaram. Não necessariamente significa que a Meta não vai sofrer ou que não vai chegar. Estás a dizer, a Xerox tinha a tecnologia, mas não teve a visão. Não.
porque estava focada muito no mercado profissional, não é? Quando os telemóveis começaram com o iPhone, a Microsoft cometeu o mesmo erro, né? Tem até um vídeo legendário do CEO na época, eu esqueci o nome dele agora. O cara que era um figuraça, que dançava no palco. Esqueci o nome dele agora. Que era o CEO da Microsoft na época, falando que ele não consegue imaginar uma pessoa querendo uma máquina de mandar e-mail que não tem um teclado. Que era a forma que eles estavam vendo o telemóvel lá quando o Steve Jobs lançou o iPhone, né? Então essas coisas, obviamente, é muito complexo de entender, né? Qual é a nossa lição no meio de todas essas experiências, né? É quando vemos um gigante como a Meta a apostar em metaverse, se calhar temos que ter algum respeitinho, né? Quando vemos estas empresas grandes, mas por outro lado, às vezes o respeitinho é simplesmente um tiro no pé e eles depois desaparecem. E portanto a conclusão é: não percebemos nada disto. Não, é que o tempo, Estamos à mercê se nós da estivéssemos evolução. se nós estivéssemos no tempo das carruagens a pensar como é que iam ser os veículos do futuro, nós íamos imaginá-los com cavalos, Certo? não é? Cavalos mecânicos. Não, pode ser Cavalos cavalos. mais rápidos. Cavalos, Cavalos- em robô. Cavalos robô. Fosse o que fosse, mas era com cavalos. Ou mais cavalos, ou uma configuração diferente do carro para poder. Então, os nossos carros têm cavalos, né? Nós continuamos a dizer tem a potência não sei quantos cavalos, não é? Então afinal não evoluímos assim tanto. Carro elétrico não tem cavalo. Mas nós estamos na mesma situação. Quer dizer, nós estamos a falar de tecnologias do futuro e estamos sempre agarrados aos conceitos que temos do presente. Não é? Sim. Não é? Isso é difícil fazê-lo de forma Pá, diferente. por isso é que eu acho que é importante estarmos abertos a ter estas discussões, né? Sim. Às vezes nós criamos uma ideia e, por exemplo, a área de blockchain, cripto, é uma área muito polarizante nesse sentido. É fácil tu encontrares uma pessoa e dizeres blockchain, ele diz, eu não quero ouvir falar disso, isso é tudo scam. Muito Não quer fácil. saber, né? Muito fácil. É muito fácil ouvir isso. Com o AI agora é muito fácil, que assim que falas em AI, dizer o AI vai destruir o mundo, temos é que parar o AI, não é? E o contrário também, o AI vai revolucionar o mundo, vai ficar tudo perfeito porque Não o AI vamos é que mais resolve os precisar de problemas. médico, não vamos mais precisar de Exato. O professores. AI é que vai fazer as operações e nós só não temos que fazer Exato. nada. E portanto esta polarização de opiniões eu acho que para mim é a coisa mais importante, é perceber que normalmente tu não sabes tudo, não é? Na esmagadora maioria das vezes tu crias uma ideia pré-concebida, mas se não estiveres aberto a receber Estás a novas dizer que não informações... tens os dados todos para poder julgar, Exato, para poder projetar. exato. E se não estiveres aberto a ouvir, a tua opinião vai ser estática. Mas E vais mesmo que para estejas sempre achar a mesma coisa. mesmo que estejas aberto a ouvir, continuas no mesmo ponto de partida. Podes abrir um bocadinho mais a mente e dizer é possível que seja isso, mas de facto continuas a não ter mais informação para poderes mudar muito a tua opinião. Porque não sabes como é que vai ser. Certo, mas podes estar aberto a não a criar nesta coisa do isto vai resolver os problemas todos ou isto vai sim, causar claro. os problemas todos. Sim. Claro. Sim. E acho que isso que seria o mais importante. Bom, Diego, olha, muito obrigado por teres vindo mais uma vez. Navegámos bem no metaverse e na maionese. Pessoal, vocês se aguentaram até aqui, ótimo. Significa que mesmo num bear market estão capazes de ouvir coisas de blockchain, também é importante. Podemos contar com eles para o metaverso. O Metaverse Pitol, não se esqueçam, o planeta. Diego, mais uma vez obrigadíssimo, pessoal. Muito obrigado. Até para a semana. Obrigado, Diego. Obrigado a todos. Dani, agora sim. Esse é o corte final. Control.